Saudações encantadas do mundo mágico das histórias! Cá estamos na nossa live das histórias, todos os dias, nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, às 18 horas. Estamos aqui com toda a alegria, com todo encantamento e com toda a magia das histórias. Oi, Camila, bem-vinda! Bora convidar todo mundo para nossa live. Clica aí no aviãozinho, Camila, e chama geral. Vamos chamar o povo para ouvir histórias. Vamos chegar, minha gente, que agora é hora das histórias. Na nossa live das histórias, querida, que tanto está preenchendo o meu coração e a minha vida. Tudo bem, Camila? Que alegria ter você aqui comigo na nossa live, que começou em março, que já estava programada, porque em março eu faço uma festa nas redes sociais com histórias, porque dia 20 de março é dia do contador de histórias, dia internacional. E todo mês de março já entra no meu cronograma mundial da gente fazer lives. Eu faço live com as minhas alunas, a gente faz o palco virtual, que é um encontro assim online para contar histórias, todo mundo, várias contadoras de histórias ao mesmo tempo. Eu faço lives em duplas com as minhas alunas e aconteceu, oi Adriana, docinho, querida, e aconteceu desse ano nós sermos presenteados aí com o coronavírus, que deixou todo mundo hashtag em casa. E com essa história de hashtag em casa, eu ampliei a nossa live das histórias, a nossa chuva de lives, os nossos palcos virtuais, e tem sido algo constante que a gente tem feito todos os dias, tanto eu quanto várias alunas do meu curso, minhas alunas fadinhas da minha tribo também têm feito lives diárias, semanais, e várias amigas contadoras de histórias como a Marina, a Fafá, a Camila, a Mariane, nossa, muita gente. Para que a gente está fazendo isso? Para espalhar o poder das histórias, para levar alívio, leveza, diversão, encantamento, magia. Nesse momento em que a gente está todo mundo com tantas incertezas em relação ao mundo, em relação ao futuro. Então a gente está aqui para trazer esse carinho, sabe, lá no coração, para a gente trazer esse momento assim de muita leveza, uma pausa nessa doideira. E assim, tanto nós contadoras de histórias quanto vários artistas têm feito esse trabalho, alguns com mais frequência. Eu tenho feito diariamente, todos os dias, às 18 horas eu tô aqui. Faça chuva, faça sol, com internet travando ou não, estamos aqui. Todos os dias às 18 horas. É o meu compromisso, é a minha forma de contribuir para trazer leveza nesse momento tão tenso que a gente está vivendo, tão desafiador. Mas aqui não tem desafio não. Aqui o desafio é a gente se conectar com a nossa criança interior. Aqui o desafio é a gente ouvir o que as histórias têm para nos dizer. E pronto, só isso. E é isso que a gente vai fazer hoje, com uma história linda que eu vou contar para você, que é a última história do nosso livro 10 Contos para Sonhar a Noite Inteira. Contos para Sonhar, da Ciranda Cultural. É um livro lindo que eu amo. Quem não tem ainda, quem já é contadora de histórias, ou quem é mãe, quem é professora, é um livro que eu super recomendo que tenha, porque ele traz histórias super diferentes. São 10 histórias, me parece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir se são... 10, né? 10 contos para sonhar. 10 histórias super diferentes que a gente não vê por aí. Foram histórias criadas pela Carmen Gil e Esther Lorenz. E é muito legal. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Deixa eu marcar para eu não perder a nossa última história de hoje, porque eu não contei na ordem, não. Olha só que bacana. Vê se dá para você ver. Aqui do lado, ó, ele tem uma orelhinha
Não pode olhar minha unha, tá, gente? Porque a unha já era assim, ó. Ó, tem uma orelhinha aqui do lado que a gente gira assim para escolher qual história que a gente quer. Como ele já é assim, um livro das antigas aqui em casa, porque era desde quando a Giovana era bebezinha que a gente tem esse livro. A Giovana devia ter uns 2, 3 aninhos, ela tá com 13 hoje. Então imagina, né? Tá vendo? Aí aqui, ó, a história número 10. Ela escolhia aqui qual história que ela queria. E aí a gente vem aqui, ó. E tem aqui as 10 histórias, tá vendo? É só a gente ir aqui nas histórias. E é um livro, assim, e as histórias todas são histórias super diferentes, que eu gosto de contar. É gostoso de contar, é gostoso de ouvir, é gostoso de imaginar. Então é um livro que eu super recomendo. E hoje vai ser a nossa última história desse livro. Mas não precisa chorar, quem perdeu as outras histórias. Eu vou confessar qual foi a que eu mais gostei de contar até hoje, desse livro aqui, na nossa live das histórias. Foi Os Duendes Aspiradores de Sorriso. Porque foi uma live que eu dei gargalhada. E eu ensinei a fazer uma meditação do riso, que é muito legal. Então, assim, foi uma das lives mais gostosas de fazer aqui, assim, desse livro. Porque foi leve, sabe? A gente sorriu. Mas eu gostei de contar todas, igual a da Os Confeiteiros do Céu. Uma delícia de contar também. Deixa eu ver outra que eu adorei. Todas, né? São muito legais. Um Carneiro Diferente é muito bacana. Uma história que fala muito comigo, assim, com a minha infância. Porque eu não gostava desse negócio de ficar contando carneirinho, não. Eu não via nenhum sentido nisso. Me mandavam contar carneirinho quando eu falava que eu não estava com sono. Eu não vi o menor sentido em carneirinhos pulando cerca. E essa história também fala muito disso. O Filtro dos Sonhos, que eu até trouxe um filtro dos sonhos e deixei ele aqui, não consegui tirar mais, tá aqui embolado no pisca-pisca. Um dia, quem sabe. E falar nisso, você sabe por quê, né? Que tem essas luzinhas aqui piscando e brilhando, que é para nos lembrar, nesse momento aí de tanta sombra, de tanta escuridão, para nos lembrar que nós somos luz, nós somos a luz do mundo. É assim que a gente vai mudando as coisas, é quando a gente decide que a gente vai ser a luz, que a gente é que vai trazer a solução, seja através de uma história, seja através de um sorriso, seja através de uma ligação para alguém querido, seja através de pensamentos conectados com a solução e não com o problema. E é assim que a gente vai sendo luz. Então isso aqui é para lembrar a gente que a gente é luz. E, gente, é para brilhar. Então vamos brilhar com essa história. E eu quero convidar você a fazer junto comigo o nosso ritual para receber as histórias. Porque quando a gente recebe a história com respeito e com amor, a história vem e ela mostra todo o seu poder. Porque para cada um de nós, a história tem um poder, sabia? A história mostra as palavras para todo mundo. Mas o que a gente precisa entender da história, a gente só consegue quando a gente recebe a história com todo respeito e com todo amor. Aí a história mostra pra gente a que ela veio. E ela não vem à toa não, hein? Então, se você quer saber o recado que essa história tem pra você, faz comigo esse ritual, que eu tenho certeza que você vai, pegar essa mensagem, esse poder que a história tem só para você. Para cada um de nós, a história tem um poder. Deixa eu só mandar aqui a live para uma pessoa muito especial que não tem perdido nenhuma. Eu senti falta dela aqui, que é a Ivonete. Ivonete vem assistir com os netinhos. E o Miguel, que é o netinho dela, já sabe fazer o ritual. Ela mandou para mim outro dia, que é bonitinho demais, que ele já sabe fazer o ritual e ele fica aqui mandando coraçãozinho para mim durante quase que a história inteira. Então mandei para a Ivonete, ela vai chegando aí. Então vamos lá comigo fazer o ritual para receber as histórias? Então vamos lá. É bem difícil, mas se você estiver concentrado aí, eu sei que você vai conseguir. Eu acredito em você. Então vamos lá? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, mas tem que encaixar direitinho, de um lado e do outro, hein? Grudou, esquentou, esquentou, esquentou e ouvidou.
que é para o ouvido ficar atento às palavras desta história e também ao poder. Vamos de novo, mais uma vez? Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, grudou, esquentou, esquentou, esquentou e bocou, que é para a boca silenciar, enquanto as palavras da história estão se mostrando, enquanto a história mostra o seu poder. E vamos lá, pela última vez? Levanta a mão direita. Oi, Estelinha. Oi, Nandinha. Oi, Aline. Kelly. Levanta a mão esquerda. Grudou. Esquentou, 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 mas tem que esquentar muito dessa vez, até a mão ficar quente, queimando. Esquentou, esquentou, esquentou e coraçãozou, que é para o coração ficar quentinho e guardar com muito amor e muito carinho as palavras, a mensagem e o poder desta história. Ah, que delícia! Então vamos lá para nossa última história da coletânea 10 contos para sonhar a noite toda. E hoje eu vou contar uma história que também tinha muito a ver com a minha infância. Você já brincou de fazer bichinhos de sombra? Bichinhos na luz? Nossa, eu adorava brincar disso. Eu fazia cachorrinho, fazia assim, ó, que aí fazia os cachorrinhos. Gente, eu juro que eu tentei adaptar aqui para fazer a sombra, mas eu não consegui muito, porque algumas coisas minhas que eu uso não estão aqui em casa. E eu não vou lá buscar, né, que eu tô quieta, hashtag em casa, literalmente. Mas você pode fazer aí com lanterna, com vela, bichinhos de sombra na parede, sabe como? Nossa, dinossauro, olha, eu fazia dinossauro, era assim, ó, você faz assim, ó, e o dinossauro vai andando aí, eu fazia os barulhos do dinossauro, é ótimo de brincar. E essa história é sobre isso, sobre as sombras da noite. Vamos lá? Comigo, junto, mergulhar nessa história? As sombras da noite. Olivia adorava a sua sombra. A sua própria sombra. Essa coisa de ter outra Olivia grudada em seus tornozelos, imitando seus movimentos, parecia-lhe muito divertido. Olivia brincava com a sua sombra de pega-pega, mas sua sombra sempre a alcançava. Já brincou de pega-pega com a sua sombra? É muito engraçado. Puxa! Exclamava Olivia. Minha sombra me pegou de novo. E com a ajuda da sombra, a menina aprendeu a criar figuras na parede. Figuras de pássaros, bruxas narigudas, cachorros de orelha em pé e também dinossauros. Quando Olivia se sentia triste, adivinha? Ela buscava a sua sombra para brincar com ela. Aqui está você, a sua sombra! Vamos lá brincar! Ela exclamava toda contente. Mas naquela noite, Olivia estava com vontade de chorar. Já ficou assim? De vez em quando dá um aperto, né? Uma saudade, uma coisa que eu nem sei. E Olivia estava assim, com vontade de chorar. A sua amiga, Ana, havia mudado de colégio. Ah, como dói quando nossos amigos se mudam ou vão embora. E a Olivia sabia que ela ia sentir muita, muita, muita falta dela. Eu, de vez em quando, tenho uns dias aí dessa quarentena que eu fico meio assim, igual a Olivia, com muita saudade de algumas pessoas. Saudade da minha mãe, saudade do meu pai, saudade dos meus sobrinhos. Nossa! Aí eu vou ficando assim com vontade de chorar. Você também fica assim? Ei, Paulo, querido! Ó, a Kelly falou que faz também sombra com o filho. Exatamente, Kelly! Com a lanterna do celular. Eu também faço aqui em casa. A gente adora brincar, apaga as luzes todas e a gente se diverte, né? Mas nesse dia, Olivia não queria graça. Ela não estava a fim de fazer bichinho, não. Porque ela estava muito triste, com muita saudade da amiga que mudou de colégio. Então, como sempre,
Em vez de ficar ali brincando sozinha de fazer sombras na parede, ela levantou e foi procurar a sua sombra. Estava muito escuro naquela noite e a sombra de Olivia não aparecia. Olivia procurou em todo lado, embaixo da cama, atrás da estante, atrás do guarda-roupas, perto do armário, atrás do vaso no banheiro. E nada. A sombra de Olivia tinha desaparecido. De repente, ela se deu conta que um bicho havia entrado no seu quarto. Ela deixou a janela aberta enquanto procurava sua sombra e ele, pulou lá dentro. E o bicho fazia um barulho assim: cri, 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 cri. Adivinha que bicho era? Olivia não sabia que bicho era aquele, mas aquele cri-cri-cri estava deixando ela maluca. Além de chateada porque tinha perdido sua sombra, sua amiga ia mudar de colégio, ainda tinha que aguentar aquele cri-cri-cri todo. Então Olivia começou a procurar pelo bicho e encontrou com ele e disse: Ei, você não vê que eu tô triste e fica aí cantando todo feliz? Cri, cri, cri. Se você me explicar o que está acontecendo, talvez eu possa ajudar. Olivia olhou para ele, olhou para um lado, olhou para o outro. Ela não tinha nada a perder, já que o bicho estava ali, vamos lá. Então ela contou para ele que ela havia perdido a sua sombra. A sua sombra que era a sua companheira de todas as horas. Onde é que tinha ido parar a minha sombra? Então o bichinho ouviu atentamente e disse assim: venha comigo, menina Olivia, venha comigo. Olivia olhou para o bicho. Tudo bem, vou lá com ele para ver o que é que esse bicho vai fazer. E o bicho gostava de dar saltinhos e fazer cri-cri. Já adivinhou que bicho é, né? Era um grilo. E o grilo pulou pela janela. Olivia pulou atrás. O grilo saiu pulando e Olivia pulando atrás. E o grilo foi levando Olivia por dentro de uma floresta que tinha no quintal da casa de Olivia. E ela foi atrás. E de repente eles chegaram em uma caverna. Olivia não sabia que existia aquela caverna ali. Mas a caverna não era daquele tipo de caverna que dá medo, sabe? Era uma caverna até interessante. Tinha uma luz azul lá dentro. Quando Olivia colocou a cabeça lá dentro da porta, ela ficou admirada. Tinha um monte de sombras dos mais variados tipos e as sombras dormiam soltas. Havia sombras de princesas, sombras de dragões com a cauda bem comprida assim, sombra de mágicos de cartola, sombras de girafas pescoçudas vestidas de gala. Olivia estava fascinada. Ela nem imaginava que era possível fazer sombras assim tão legais. Mas a Olivia gostou especialmente de uma sombra de um macaco titereiro que roncava ao ritmo do tchá-tchá-tchá. E assim, Olivia ficou ali olhando para aquelas sombras tão feliz que nem se lembrou da sua tristeza pela sua amiga Ana e pela sua própria sombra. Então o grilo disse para ela: é assim, menina Olivia, as sombras também têm que descansar. Por isso, quando está muito escuro, toda noite escura, as sombras de todo mundo e de todas as coisas se reúnem na caverna das sombras. E é aqui que elas dormem como pedras. Olha ali no cantinho, reconhece aquela sombra? É a sua sombra. Olivia viu a outra Olivia, a Olivia sombra,
dormindo tranquilamente, perto de um lago colorido. Depois daquilo, a menina Olivia voltou para casa e se deitou tranquila em sua cama. Ela sabia que na manhã seguinte a sua sombra estaria descansada e acordada esperando por ela, para as duas brincarem juntas de fazer toda a magia das sombras. E esta história muito legal de sombras de bichos, princesas, macacos e de amizade, porque a Olivia e a sua sombra eram assim, ó. Esta história linda entrou por esta porta e também por essa e saiu pela outra, e eu te convido a contar muitas outras. Muito legal, né? Adoro essa história. E sabe que dá pra gente fazer sombra de dragão, sombra de princesa, sombra de mágico de cartola. Depois que eu e a Giovana lemos essa história aqui, As Sombras da Noite, nós ficamos pensando como é que a gente vai fazer essas sombras também. E ficamos quebrando a cabeça até que a gente teve uma ideia. Sabe o que a gente fez? A gente desenhou, nós recortamos e fizemos a sombra com bonequinhos assim recortados de papel. Então quero te dar essa dica para essa história de hoje. Você pode brincar como a Kelly. É Kelly? Deixa eu ver aqui. É a Kelly. A Kelly brinca com o filho dela de fazer sombras até hoje, usando a lanterna do celular, né, Kelly? Dá para brincar com a mão, fazendo cachorro, ó. Cachorro eu faço assim, ó. Aí aqui é a linguinha do cachorro. Dinossauro, eu faço ele assim, ó. Você cruza o dedinho assim e coloca assim, ó. Vira um dinossauro a sombra na parede. Você vai andando assim, ó, devagarzinho. Dá para fazer um monte de coisas com a própria mão e com o corpo também. A gente brincar assim... Meu nariz forma sombra de quê? Sabe? É muito legal pegar outros objetos e ir criando sombras com eles, mas dá também pra gente fazer sombras de dragão, de princesa. É só você, ou você desenha e recorta, e aí você pode colar assim palitinhos, ó. Vou pegar aqui meu canudinho. Você pode colar assim no palitinho e coloca um papel mais transparente ou então um tecido mais fininho e joga a luz aqui por trás. É muito legal, dá para você fazer até um teatro de sombras. E eu te desafio a fazer esse teatro de sombras, você vai ver como é legal. Mas não se esqueça, até a sombra precisa descansar. Então, quando tiver tudo escuro, bem escuro, por isso que a noite foi feita para isso. Não é só para a gente descansar. É também para nossa sombra tirar uma sonequinha para brincar com a gente no outro dia, tá bom? Então, ó, convido você a fazer aí, brincar hoje de sombras na parede e também de criar os seus animais, os seus bichos de sombra. Testa com as coisas que você tem em casa e desenha também os seus personagens. E que tal criar um teatrinho de sombra? Vai ser bem legal. E não esquece, se fizer, manda para mim, porque eu adoro quando vocês mandam, que vocês estão brincando com as histórias que a gente conta aqui. E ó, vou te mostrar as sombras que a Olivia gostava de fazer na parede. Ah, essa sombra aqui eu também faço, ó. Aqui, ó, junta as duas mãozinhas assim, aí vira isso, ó. Dá certinho, faz aí pra você ver, ó, põe a lanterna embaixo, faz assim com a mão, olha, vou te mostrar, ó, assim. Aí vira uma sombra de uma pomba, um passarinho, é bem legal. Vocês sabem brincar de sombra? Oi, Tia Lu! Oi, Carol! Vocês brincam também de sombra? Deixa eu te mostrar agora as sombras na caverna das sombras. Olha que legal! Quando a Olivia entrou nessa caverna das sombras, olha, sombra de princesa, sombra de dragão, sombra de girafa vestida toda elegante, sombra de mágico de cartola. Olha que bacana! Olha lá o macaco, que roncava ao som do tchá-tchá-tchá. Muito legal, né? E essa história foi a última história do nosso livro 10 Contos para Sonhar a Noite Inteira.
Contos para Sonhar, da Carmen Gil e Esther Lawrence, e é da Ciranda Cultural. Um livro lindo que eu super recomendo, um livro bom de ter, com histórias boas para contar, histórias super diferentes e legais para a gente brincar também. Então é isso. Terminamos o nosso super livro, 10 Contos para Sonhar. E amanhã eu vou ter um convidado muito especial aqui na nossa live das histórias. E ele vai contar uma história linda que ele escreveu. É um amigo que é contador de histórias. Eu vou combinar com ele. Não sei se ele está aqui ainda, que é o Paulo, do Ler e Criar Asas. Que é lindo o trabalho do Paulo. Tá aí, Paulo? Amanhã eu e o Paulo vamos fazer uma live. Se não for amanhã, é depois. Mas essa semana sai a nossa live. Que a gente vai contar a história juntos aqui. E a história do Paulo é muito legal. E ele contando, gente, a história que ele escreveu, é uma delícia. Então convido você para estar comigo aqui amanhã também. E todos os dias às 18. Oi, Ivanete, chegou, né? Tá. E tem mais um convite que eu quero te fazer. Eu comecei o meu clube do livro 1001 Histórias, onde a gente não só compartilha sobre o livro, a gente lê e estuda livros. Então são livros assim bem interessantes. Domingo foi nosso primeiro encontro do 1001 Histórias, que é o meu clube do livro, e a gente lê um livro muito poderoso que se chama Você Pode Curar Sua Vida. Então é uma leitura comentada, é um estudo na verdade. E hoje a gente vai ler um livro sobre storytelling, chama-se Storytelling, Histórias que Deixam Marcas. É para a gente entender como que a Apple, a Coca-Cola, a Nike usam as histórias também na sua comunicação para encantar seus clientes. Olha que bacana. E você está convidado a participar. Aí no meu perfil tem o link para você entrar no grupo, onde eu vou mandar o convite para participar do nosso encontro hoje do Clube 1001 Histórias. Se você não encontrar, manda mensagem para mim que eu mando para você aí o convite. E na quinta-feira, olha só, são 3 dias que a gente encontra por semana e cada dia a gente estuda um livro, porque eu sou dessas que lê vários livros ao mesmo tempo. E aí, no domingo Você Pode Curar Sua Vida. Então, todo domingo a gente vai dar sequência na leitura e estudo desse livro, que é um livro muito poderoso, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. E o clube do livro ele é mais para as mamães, para os papais, para os profissionais como um todo, para os adultos, para a gente ter também esse momento, né, de acalmar nosso coração. E de estudo também, de aperfeiçoamento, enfim. Então, domingo Você Pode Curar Sua Vida. Hoje vai ser Storytelling, Histórias que Deixam Marcas. E na quinta-feira vai ser um livro sobre psicanálise, que se chama Fadas no Divã. Psicanálise nas histórias infantis. A gente vai analisar as histórias infantis, os símbolos das histórias infantis. E não são histórias só antigas, não. Tem até Harry Potter lá, sabia? Pois é, Kelly, então tá convidada, manda aí uma mensagem para mim ou então clica no link para você entrar no grupo. Então são 3 livros por semana.